Okay, so our next speaker will be Sara Cardel from Universidade Federal do ABC, and she will talk about constructions of MDS matrices based on companion and circulant matrices. Sara? Ok, muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer os organizadores por organizar esse evento e me deixarem participar. E queria pedir desculpa porque meu vizinho decidiu fazer obra hoje, vocês vão estar lá escutando o martelo, então sinto muito, mas acontece, né? E, bom, vamos começar. Esse aqui será o conteúdo da minha intervenção aqui. Primeiro, uma pequena introdução sobre códigos, porque eu preciso motivar, né? Por que eu quero fazer, por que eu quero construir essas matrizes. Depois eu vou definir as matrizes que eu preciso, e depois eu vou introduzir aqui duas construções de matrizes, que realmente é meio mentira, porque não são matrizes MDS, será matriz MDS por blocos. Mas vamos chegar lá. Então, vamos começar com uma pequena introdução sobre códigos, né? Porque eu não sei se todo mundo aqui sabe sobre códigos. Então, primeiro, seja FQ, o corpo de Galois, que é elementos. Então, a gente pode definir um código linear, que vai ser denotado dessa forma, tá? Um código linear sobre FQ, como um subespaço k-dimensional sobre FQN, onde os parâmetros desse código, né, desse subespaço, será o comprimento N, a dimensão K, ok? Isso será um código linear. Bom, o código linear, né, vai ter Q elevado a K elementos, e esses elementos são chamados palavras-código. Até aqui tudo bem. Além do comprimento e a dimensão, a gente precisa de uma distância mínima, mas como que a gente vai medir, né, vai mensurar essa distância? A gente normalmente usa essa distância de Hamming, né? Existe muito tipo de distância, né, mas para códigos lineares, em geral, a gente usa a distância de Hamming, que é basicamente pegar dois vetores e comparar a primeira componente com primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira, né? E ficar com um número de componentes diferentes dos dois vetores. Seria a distância de Hamming. E com isso, a gente pode definir a distância mínima de um código, que será a mínima das distâncias entre as palavras do código, tá? Esse parâmetro aqui é muito importante, porque ele está relacionado com quantos erros o código pode corrigir, né? A gente manda informação através de um canal, daí acontecem vários erros, e dependendo do código que a gente está usando, a gente vai poder corrigir mais ou menos. Quanto maior é a distância, melhor, porque a gente vai poder corrigir mais. Então, a gente tem 3 parâmetros: comprimento, dimensão e distância. Todo código linear tem que satisfazer isso aqui. A distância mínima tem que ser menor ou igual que o comprimento menos dimensão mais 1. Isso aqui é chamado limitante Singleton. Quando o código satisfaz isso aqui com igualdade, o código é chamado código MDS, código de máxima distância de separação. Isso daqui vai estar relacionado com essas matrizes que a gente chama matrizes MDS, que veremos a definição depois. Só que meu trabalho, a gente não, que trabalha comigo, a gente não trabalha com códigos lineares, a gente trabalha com códigos FQ lineares. Só que para entender a definição desse código aqui, a gente precisa entender primeiro o código linear, né? Por isso que eu expliquei primeiro o código linear. Mas eu trabalho com códigos FQ lineares. Então, vamos ver o que é isso de FQ linear. Então, de novo, isso aqui vai denotar um código linear sobre FQ, aquele subespaço, ok? E agora a gente vai definir um código FQ linear como isso daqui. Primeiro, vamos pegar um interpositivo B. Então, um código FQ linear sobre FQB, ok? Um código FQ linear de comprimento N será um código linear que tem comprimento NB sobre FQ. Então, basicamente, eu tenho um código linear normal de comprimento NB sobre FQ. Então, esse código pode ser visto também como um código FQ linear sobre FQB. Mas tranquilos que a gente vai ver um exemplo depois, para deixar isso claro. Então, eu tenho um código, né, um conjunto de palavras, e eu considero essas palavras. Quando eu considero o código como código linear sobre FQ, é porque o alfabeto vai ser FQ. Se eu considero esse mesmo conjunto de palavras sobre FQB, é porque o alfabeto vai ser FQB. Mas, como eu falei, vamos ver um exemplo, e daí vai ficar muito mais fácil. Mas antes de ver um exemplo, a gente tem que ver os parâmetros. E depois eu explico tudo de novo com os exemplos. Então, de novo, começamos com a ideia de código linear, aquele subespaço, né, que é bem simples. Esse subespaço, esse código linear sobre FQ,
tem parâmetro dimensão, comprimento, dimensão, distância, ok? Aqueles parâmetros que eu expliquei antes. Se agora eu considero esse mesmo conjunto de palavras-código sobre FQB, quais serão os parâmetros? Bom, os parâmetros serão esse daqui dividido por B, esse daqui dividido por B, que é chamado dimensão normalizada, e a distância não vai ser dividida por B, a gente vai ter que contar de novo a distância, a gente tem que fazer aquela distância de Hamming, só que agora a gente tem um alfabeto diferente. Por exemplo, se a gente está trabalhando em binário, o alfabeto agora não seria 0, 1, seria, se eu tenho, por exemplo, aqui 2, seria 00, 01, 10, 11. Então, o alfabeto muda. Realmente, isso daqui não é exatamente a dimensão normalizada, mas a gente sempre pega, tem a dimensão normalizada, tem outra formulinha, mas em todos os exemplos que eu uso, em todos os exemplos que eu vi na literatura, eles sempre preparam, né, os exemplos para ser a dimensão normalizada dessa forma, porque a vida fica muito mais fácil. Agora, todo código, em especial nos códigos FQ-lineares, eles podem ser identificados usando uma matriz geradora. O que é a matriz geradora? Basicamente, uma base. A matriz geradora, as linhas da matriz geradora são uma base. Então, todo código vai ter uma matriz geradora e uma matriz de verificação, que basicamente é a geradora do complemento ortogonal. Então, eu vou identificar meu código usando a matriz geradora, então, usando a base, ou usando uma base do complemento ortogonal. E, de novo, para esses códigos FQ-lineares, também é válida o mesmo limitante singleton. Os códigos FQ-lineares têm que satisfazer isso aqui, só que agora os parâmetros são diferentes e agora a distância é sobre um alfabeto diferente. E, de novo, os códigos que satisfazem isso daqui com igualdade são chamados MDs. E agora que vamos ver o exemplo, e eu espero que fique tudo mais claro. Então, vamos pegar essa matriz aqui, uma matriz geradora, ok? As linhas são a base de um código, e primeiro eu vou ver esse código como um código linear, um código sobre F2, né? Sobre o corpo binário. Essa matriz é chamada sistemática, porque tem a identidade primeiro. Isso daqui será um código de comprimento 8, dimensão 4, e a gente pode ver, né? A gente poderia calcular todas as palavras e ver que a distância mínima vai ser 3. Portanto, esse código não é MDS, porque não satisfaz a igualdade, aquela limitante singleton com igualdade, que deveria ser 5. 8 menos 4 mais 1, deveria ser 5 para ser MDS, portanto, não é MDS. Tudo bem, agora vamos considerar o mesmo conjunto de palavras sobre F22. Isso quer dizer que agora o alfabeto muda. Agora, por exemplo, se a primeira palavra aqui tem comprimento 4, porque tem 1, 2, 3 e 4 elementos. Então, agora esse código sobre F22, comprimento 4, dimensão normalizada 2, e é possível também conferir que a distância mínima vai ser 3. Então, agora sim, que isso aqui é MDS. Então, o mesmo conjunto de palavras sobre F2, se eu considero sobre F2, não é MDS, mas sobre F22 vai ser MDS. É por isso que a gente estuda códigos, estuda códigos FQ-lineares, tá? Por que eu estou falando desses códigos? Porque esses códigos têm relação com essas matrizes MDS que eu quero construir, tá? Agora que eu vou falar de matrizes, vamos lá. Mas tem que ficar claro que é um código linear e um código FQ-linear, ok? Primeiro, importante, matriz superregular, que é o mesmo que matriz MDS, tá? Tem autores que falam superregular e outros que falam MDS. Okay? Eu gosto de falar superregular, mas tanto faz. Uma matriz é chamada superregular ou MDS se toda submatriz quadrada de A é não singular. Então, basicamente, todos os menores têm que ser diferentes de zero. Existe uma relação entre códigos lineares MDS e matrizes superregulares. Se eu tenho um código linear, a matriz geradora, né, aquela base, está nessa forma sistemática, o código vai ser MDS, isso quer dizer que corrige o máximo número de erros possíveis, somente se essa matriz aqui é superregular. Então, existe uma relação entre códigos MDS e matrizes superregulares, ou matrizes chamadas também MDS. Por isso que a construção de matrizes superregulares é bem importante, tá? Mas, claro, como eu falei antes, bonitinho aqui, códigos lineares, mas eu não trabalho com códigos lineares, eu trabalho com códigos FQ-lineares. Então, vai ter que existir uma relação aqui parecida a essa aqui, só que aqui, esse conceito de matriz superregular vai ter que mudar um pouquinho. E aqui que entra esse novo conceito,
esse conceito que eu chamei superregular biblock matrix. Então, matriz superregular, mas por blocos, ok? Então, dada uma matriz, né, a matriz que vai ser de tamanho BM por BT, essa matriz é superregular por blocos de tamanho B, se toda submatriz quadrada consistente com blocos completos de tamanho B por B são não singulares. De novo, eu vou mostrar um exemplo agora, que eu acho que com o exemplo fica muito mais fácil que com a definição. E com esse tipo de matriz aqui, agora eu posso construir códigos MDS FQ-lineares. Então, se agora eu tenho um código FQ-linear, né? De novo, a matriz está nessa forma bonitinha, sistemática, esse código será MDS, somente se essa matriz aqui é superregular por blocos de tamanho B. Então, existe uma relação também entre essas matrizes superregulares, ou MDS, por blocos, e os códigos FQ-lineares MDS. E essas são as matrizes que eu quero construir realmente, essas aqui, tá? Vamos ver um exemplo. A gente tem aqui, de novo, uma matriz geradora de um código, o código FQ, nesse caso aqui, F2 linear, né? Tem comprimento 4, dimensão normalizada 2, e eu quero saber se é MDS. Para ver se é MDS, eu tenho aqui a identidade, e aqui é outra matriz A. Eu tenho que ver se essa matriz A aqui é superregular por blocos de tamanho 2. Atenção, porque aqui eu tenho 2. Se eu tivesse aqui 3, tamanho 3. Se fosse 4, 4. Então, eu tenho que estudar todos os bloquinhos de tamanho 2 por 2 ou múltiplos de 2. Então, eu começo com os bloquinhos de tamanho 2 por 2. Essa aqui tem determinante 1, perfeito e não singular. Essa aqui tem determinante 1, perfeito também. Determinante 1, porque estou trabalhando no binário, também. Determinante 1, perfeito. E essa matriz aqui, 4 por 4, também tem determinante 1. Portanto, essa matriz aqui é superregular por blocos de tamanho 2. Portanto, esse código, né, que está representado por essa matriz geradora, por essa base aqui, é um código MDS. Então, eu quero construir matrizes desse tipo aqui, né, que são superregulares por blocos. Basicamente, é tipo, como se cada bloquinho aqui fosse um elemento. É aqui que vem as construções. Antes de construções, perdão, tenho que introduzir também a matriz companion, porque eu vou usar essas matrizes companion circulantes para construir essas matrizes superregulares. Então, bom, para quem não se lembra, a matriz companion, basicamente, a gente vai pegar aqui um polinômio mônico de grau m. A matriz companion é uma matriz m por m, onde a gente coloca aqui todos os coeficientes do polinômio menos o último, com negativo, assim, o oposto, né, negativo. Então, essa aqui será a matriz companion desse polinômio aqui. E eu vou introduzir esse corolário aqui agora. Bom, corolário realmente seria um teorema, mas tudo bem, ou proposição, porque eu vou ter que usar isso aqui, esse determinante, depois na construção 2. Então, diz o seguinte: se eu tenho um polinômio primitivo, eu gosto muito de trabalhar com polinômio primitivo, eles funcionam super bem. Se eu tenho um polinômio primitivo com coeficientes binários de grau m, o determinante da matriz companion vai ser 1. Por quê? Porque o polinômio primitivo, esse elemento aqui, elemento independente, tem que ser 1, porque senão x igual a 0 seria uma raiz do polinômio, né? Então, tem que ser 1, portanto, isso daqui vai ser 1. Lembrando que trabalhando em binário, menos mais é o mesmo. Então, o determinante dessa matriz seria 1, né? Se a gente fizer o determinante por menor, seria 1 por determinante disso aqui, que é 1. Portanto, o determinante seria 1. Isso quer dizer que, em binário, o determinante dessa matriz, quando o P é primitivo, vai ser sempre 1. E eu vou usar isso depois nessa construção, ok? Se lembrem disso para depois. E devo definir também a matriz circulante. Basicamente, uma matriz circulante é uma matriz quadrada em que cada linha é uma transição cíclica da linha anterior, né? A gente tem essa primeira linha, aqui a segunda é a mesma, mas começando aqui, e assim, né? Tem uma transição cíclica das linhas. E, por enquanto, vamos denotar essas matrizes aqui usando a primeira linha, ok? Então, essa matriz aqui será denotada como C, é a primeira linha, e eu sei que as outras linhas são transações da primeira. Agora que a gente já tem todos os preliminares, tudo, vamos falar das construções, que é o importante, né? Lembrando que a gente quer matrizes superregulares por blocos. Então, primeiro eu vou mostrar uma construção usando matrizes companion, e depois uma construção usando matrizes companion e matrizes circulantes. Vou rapidinho. Primeiro, eu pego a matriz companion de um polinômio primitivo, ok, de grau B,
então será uma matriz B por B, e eu posso definir esse isomorfismo aqui. Então, aqui vou ter aqui todas as potências de alfa, porque é um elemento primitivo, e a cada potência de alfa vai corresponder a uma potência de C, da matriz companion. E com esse isomorfismo, a gente pode descrever outro isomorfismo de anéis, ok? Em que eu vou ter aqui matrizes com elementos NFQB, então cada elemento de uma matriz vai ser uma potência de alfa, e aqui eu vou ter matrizes por blocos, em que cada elemento vai ser uma potência de C. Então, eu vou ter uma matriz aqui, de novo, com potência de alfa, e vai corresponder a uma matriz com potência de C. Por que eu quero fazer isso? Porque, dado uma matriz super regular aqui, o correspondente aqui vai ser uma matriz superregular por blocos de tamanho B. Por isso que eu faço esse isomorfismo aqui. Então, dada uma matriz A, que é superregular em FQB aqui, então, φ de a imagem vai ser uma matriz superregular por blocos, que é o que eu queria. Tá? Então, com essa matriz superregular por blocos, eu posso construir um código FQ linear MDS com os parâmetros correspondentes. Por isso que eu quero construir matrizes superregulares por blocos. Então, nessa primeira construção, primeiro, de novo, eu tenho um isomorfismo de corpo e depois um isomorfismo de anel, que transforma matrizes superregulares em matrizes superregulares por bloco. Exemplo, que oração, ok, rapidinho. A gente pega aqui a matriz companion, por exemplo, desse polinômio primitivo, com coeficientes binários, então tem aqui 1, 0, 2, 1, 0, 2, eu não coloco esse aqui. Eu tenho aqui uma matriz superregular, NF2, 3, ok? Todos os penores são diferentes de 0. A imagem dessa matriz será, onde tenho alfa, eu coloco C, onde eu tenho U, eu coloco I, onde eu tenho alfa quadrado, eu coloco C quadrado. Então, essa matriz vai ser superregular por blocos de tamanho 3, ok? Estou pegando blocos de tamanho 3. Então, com essa matriz, eu posso construir uma matriz geradora, que coloco identidade, aqui, a imagem da matriz superregular, aqui tem um código FQ linear, que será MDS com os parâmetros correspondentes. Então, eu construí essa matriz superregular por blocos para construir um código F2 linear MDS. E agora, rapidinho, eu vou falar rápido dessa construção aqui. Basicamente, o que eu faço aqui, eu pensei, eu estou usando matrizes companion, mas eu quero outro tipo de matriz, por exemplo, matrizes circulantes, tá? E eu pesquisei sobre o determinante das matrizes circulantes e eu cheguei a um artigo que falava isso daqui. Se eu tenho uma matriz binária, o que é circulante, onde esse daqui é a primeira linha, eu tenho AK vezes e B, M menos K vezes, o determinante seria isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu substituí esse A por 1 e B por 0. Eu cheguei a que o determinante será dessa forma. 0, nesse caso, ou K, nesse caso daqui. Então, eu pensei, vou pegar M primitivo, primitivo não, M primo, daí se K é menor que M, esse daqui vai ser satisfeito, vai ser sempre 1, né? Isso aqui seria igual, isso aqui, em vez de diferente, eu acho que teria que ser igual. Bom, depois eu vou corrigir isso. O caso é que, nesse caso aqui, o determinante seria sempre K. E daí pensei, como eu estou trabalhando em binário, eu vou substituir isso aqui. Então, se eu pego M', o determinante disso daqui será 0 se K é par e 1 se K é ímpar, que é o que eu quero, né? É o que eu quero isso aqui, porque eu vou trabalhar em binário, eu vou construir as matrizes em binário. A construção anterior era sobre FQ, mas isso aqui, por enquanto, né, porque ainda estou trabalhando nisso aqui, será sobre F2. Então, eu já tenho, se eu pego K ímpar, eu já tenho matrizes circulantes com determinantes diferentes de 0, ok? E eu vou denotar essas matrizes como C, K, M. Então, primeira linha, eu vou ter K1 e M menos K zeros. Então, essas matrizes aqui, onde M é primo e K é ímpar, tem determinantes diferentes de 0, que é o que eu quero. Então, usando essas matrizes e as matrizes companion de polinômios primitivos, eu posso construir essas matrizes aqui, que são super regulares por bloco. Cada uma dessas matrizes pequenininhas, né? Essas submatrizes aqui tem determinantes diferentes de 0, e essa matriz aqui completa também tem determinantes diferentes de 0. Por que eu não coloco 4 matrizes circulantes? Porque não funciona. Por isso que eu tive que combinar circulantes com companion. Dessa forma aqui também, eu pego 3 companion e uma circulante, ou se eu pegar circulantes na diagonal e companion na diagonal oposta, também funciona, mas não funciona colocando 4 circulantes, tá? Então, minha ideia seria estender um pouquinho depois esta construção aqui, mas pelo menos isso aqui já funciona.
E depois, eu pensei também outras matrizes circulantes com determinante diferente de zero. E daí, comecei a pesquisar e vi que bom, tem resultados que relacionam as matrizes circulantes com o polinômio ciclotômico, né? Polinômio ciclotômico, quando o M' tem essa forma, eu achei um resultado num artigo que falava isso aqui. Se a gente tem um polinômio Q de grau menor que M, então, se isso daqui é satisfeito, onde aqui é o polinômio ciclotômico, então, o determinante dessa matriz circulante aqui, isso quer dizer circulante, onde a primeira linha são os coeficientes desse polinômio, completando com zero até ter M, é zero. Então, eu tenho que evitar usar esse tipo de polinômios aqui. Eu coloquei um exemplo, mas eu vou pular, tá? Vou deixar, como depois vocês vão colocar o PDF depois no site, se alguém tiver dúvida pode perguntar. Então, aquele tipo de polinômio eu tenho que evitar. Eu pensei, tá bom, mas quais polinômios eu posso usar, né? Então, cheguei a esses dois resultados aqui, que eu achei um artigo também, falar, se R é um polinômio primitivo com grau T menor que M, M', se isso daqui é satisfeito, então o determinante da matriz circulante, que tem na primeira linha, né, esses coeficientes desse polinômio, e depois completando até ter M elementos, completando com zero, esse determinante 1. Então, esse tipo de matriz aqui que eu tenho que usar. E aqui eu mesmo achei esse resultado, você tem esse polinômio aqui, irredutível, com M igual a 2 elevado a L, então, isso daqui, o determinante dessa matriz circulante, com esses coeficientes, também é 1. Então, essas duas matrizes são as que eu posso usar para a minha construção. Então, usando essas matrizes circulantes aqui, eu posso, de novo, construir essas matrizes superregulares por blocos, né? Colocando aqui circulante, aqui companion, ao contrário, aqui companion, aqui circulante, tá? Então, minha ideia é continuar trabalhando nessas construções para criar matrizes superregulares por blocos maiores, tá? Então, como trabalho futuro, claro que eu gostaria de continuar trabalhando nessas construções, pesquisando um pouquinho mais sobre matrizes circulantes, determinantes de matrizes circulantes, e encontrar mais construções, né? Construções maiores. Também gostaria de pesquisar com outro tipo de matrizes, só que, claro, tem que ser matrizes com elementos binários e determinante ímpar, para que depois seja 1 em F2, né, em binário. Então, são matrizes bem específicas. Como são matrizes com muitos zeros, isso é muito bom, né? E são matrizes bem conhecidas, o formato é conhecido, essas matrizes são muito... A ideia também é criar um algoritmo de decodificação, né? E depois começar a trabalhar também, porque essa última construção que eu falei agora é sobre F2. Mas gostaria de começar a trabalhar sobre FQ e usando outro tipo de matriz. Só que, claro, eu tenho que ver, né? Porque nem toda a matriz vai funcionar aqui. Tem que ter um determinante com os valores bem específicos. E com isso termino. Muito obrigada, gente. E nada, qualquer dúvida, estou aqui para responder.